Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 136. Dando prosseguimento à nossa série, chegou o momento de falarmos de mais 2 capítulos ou 2 entradas do livro 10º das Meditações de Marco Aurélio, isto é, capítulos ou entradas 34 e 35. Como sempre, fazendo uso da tradução em domínio público de Dona Virgínia de Castro e Almeida e, como sempre, também colocando à disposição dos que vierem parar neste vídeo a transcrição do trecho que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos aqui na área de descrição do vídeo. Eu sei que o enquadramento deste vídeo não está muito bom, mas como não é isso que importa, como o que importa é o texto de Marco Aurélio e as reflexões que nós podemos fazer a partir dele, vamos continuar mesmo assim. Então vejamos o que o imperador filósofo deixou anotado de si para si em mais 2 das suas meditações. Livro 10º, capítulo 34. A frase mais curta e vulgar basta para lembrar a quem obedece aos verdadeiros princípios que não deve entregar-se à tristeza nem aos receios. Por exemplo, o vento espalha as folhas no chão, assim a raça dos homens. Folhas secas também, teus filhos. Folhas secas, essas aclamações e louvores sinceros, ou essas maldições dos teus inimigos, e essas censuras ou zombarias secretas. Folhas secas, igualmente, os que transmitirem a tua glória póstuma. Porque todas nascem na estação primaveril. Depois o vento deita-as abaixo, e na floresta outras nascem no seu lugar. Ser efêmero é sorte comum de todas as coisas, mas tu evitas ou procuras essas coisas como se fossem eternas. Daqui a pouco fecharás os olhos, e quem te levará à sepultura, em breve será chorado por um outro. Mais uma meditação de Marco Aurélio que tem por objetivo levá-lo, mais uma vez, a compreender de maneira profunda a transitoriedade das coisas, a impermanência, palavra muito cara ao budismo, de todas as coisas que existem, inclusive da própria vida humana, enfim, o caráter passageiro de tudo quanto existe, de nossa vida e de tudo o que faz parte da nossa vida. E isto não para comunicar um senso de depressão, de pouca valia ou pouca utilidade da vida, isso não para prostrar o indivíduo, não para abater o indivíduo, e sim para justamente chamar a atenção para o grande valor, né, para o caráter insubstituível de cada momento vivido. Vejam que Marco Aurélio começa a sua meditação 34 dizendo a frase mais curta e vulgar, vulgar não no sentido de algo de baixa qualidade, mas no sentido de algo simples, comum, corriqueiro, né? Comezinho. A frase mais curta e comezinha basta para lembrar a quem obedece aos verdadeiros princípios, isto é, quem se move pela obediência às leis da natureza, quem observa a natureza para dela tirar as suas lições, isto é, aquele que ama a sabedoria, o filósofo, né? O filósofo. Então, aquele que obedece aos verdadeiros princípios, que não deve entregar-se à tristeza e nem aos receios, isto é, da transitoriedade de tudo quanto existe, nós devemos tirar lições que têm por objetivo nos reconduzir, não à tristeza e aos receios, mas a um tipo de alegria e a um tipo de segurança, por paradoxal que pareça, né? Por exemplo, e aí será citada uma passagem da Ilíada, livro 6º da Ilíada, entre os versos 146 e 149. Perdão, o canto 6º da Ilíada, entre os versos 146 e 149. O trecho que é citado de uma maneira mais abreviada, né? O vento espalha as folhas no chão, e assim é a raça, ou a progenie, ou a prole, ou enfim, a produção humana dos homens.
Este trecho da Ilíada está no momento em que Glauco e Diomedes se encontram no campo de batalha, e é um trecho curioso porque eles começam a conversar e acabam não guerreando fundamentalmente, trocam presentes, trocam a própria armadura, as próprias armaduras. E, se não me engano, a armadura de Glauco valia muito mais que a armadura de Diomedes, e há uma exclamação por parte do narrador do trecho, supostamente Homero, dizendo que aquilo parecia loucura, né? Porque de tal modo os dois se sentiram ligados naquele momento que houve essa troca de presentes de acordo com as regras aristocráticas que nós vemos tanto na Ilíada quanto na Odisseia, daquela Grécia arcaica, né? E neste momento, se não me engano, Glauco, né, fala justamente da efemeridade de tudo quanto existe e faz uma comparação que se torna célebre na história da literatura ocidental entre as gerações dos seres humanos e a produção anual das folhas, dizendo que nós somos como folhas porque despontamos, nos desenvolvemos, depois amarelecemos e por fim caímos no chão no outono, né, ou ao final do outono, já no inverno, para que outras folhas sejam geradas nos mesmos galhos, nos mesmos ramos. E este caráter cíclico de tudo quanto existe, da natureza e de tudo quanto existe, é ali enfatizado nesse trecho célebre da Ilíada. Trata-se de um trecho que foi muito imitado ao longo da história da literatura no Ocidente, e Marco Aurélio está aqui refletindo acerca de uma passagem colhida da literatura que pode também instruir o ser humano quanto ao verdadeiro valor da vida, quanto a uma realidade profunda que nós devemos observar e a qual nós não devemos nos furtar. Folhas secas também teus filhos, os seus filhos, né, também vão passar, assim como você vai passar, eles também se desenvolverão, se tornarão amarelos, isto é, velhos, e por fim cairão ao chão. Marco Aurélio, de acordo com certos testemunhos da época, sobretudo Galeno, era muito ligado aos próprios filhos. Ele teve, segundo alguns, 14 filhos, dos quais 10 morreram, vejam só, que vida difícil, né? E aqui ele está se lembrando que os seres humanos são frágeis, são mortais, são perecíveis, são como as folhas que caem. A ideia de ver os seres humanos como indivíduos, como seres que fazem parte de ciclos, pertencentes a ciclos naturais, é muito comum nas sociedades antigas. Nós vemos isso em diversas dessas culturas, né? Folhas secas também, essas aclamações e louvores sinceros. Então, os elogios, os louvores, as aclamações, as exaltações, aquilo de bom que você ouve a seu respeito, são como folhas secas, passam, tornam-se velhas e acabam morrendo. Ou essas maldições dos teus inimigos também, as imprecações, as detratações, as maldições, são como folhas secas, tudo passa, né? E essas censuras ou zombarias secretas, também aqueles que zombam secretamente às suas costas, tanto eles quanto aquilo que dizem, são coisas que passam, tudo passa, né? Trata-se de uma verdade universal, tudo passa para renovar-se de uma certa maneira. A verdade do universo é a renovação, é a transformação permanente, e nós estamos inseridos nessa transformação. Nós somos uma parte do universo que tem condições de perceber conscientemente essas transformações. E sendo partes do universo, uma filosofia como a estoica vai preconizar que nós não devemos nos deprimir com esta perspectiva, nós não devemos nos abater com isso, nos prostrar com constatações assim, e sim entender que isto faz parte de um bem maior, de um bem que o todo proporciona a si próprio, e nós somos espectadores deste
movimento benfazejo do cosmos relativamente a si próprio, sendo também partes conscientes do próprio universo. E folhas secas, igualmente, os que transmitirem a tua glória póstuma. Nós já vimos Marco Aurélio, que talvez fosse muito picado por essa vontade de causar uma boa impressão nos póstumos, mais uma vez lembrando-se que, por maior que talvez a sua glória fosse ser, também as pessoas que dele se lembravam iriam morrer, iriam, como as folhas secas, deixar de estar presas à árvore, deixar de existir. Porque todas essas coisas nascem na estação primaveril, há um momento em que as coisas nascem, há um momento para o desenvolvimento dessas coisas e, por fim, um momento para o fim dessas coisas, né? É um tipo de pensamento que está, por exemplo, no Eclesiastes da Bíblia. Depois o vento deita as abaixo, depois o vento as leva. O vento como uma força natural que é maior do que o apego que um ente ou que um ser tem à própria vida. E na floresta outras nascem no seu lugar. E nós vamos deixar de existir para que outras pessoas possam vir a ser, possam ocupar nosso lugar. Ser efêmero, durar muito pouco tempo, é sorte comum de todas as coisas, né? Nada dura, a única coisa que dura, a única coisa que é permanente é a mudança, né? Mas tu evitas ou procuras essas coisas como se fossem eternas. Marco Aurélio puxando a sua própria orelha, né? Dizendo, você busca as coisas externas como se elas fossem durar para sempre, ou evita as coisas externas como se fossem durar para sempre. Daqui a pouco fecharás os olhos. Nós já vimos que Marco Aurélio muito provavelmente escreve aqui já nos seus 50 e tantos anos, e que, segundo a visão antiga, quando uma pessoa passava dos 56 anos era considerada já idosa. E quem te levará à sepultura em breve será chorado por um outro. Também a pessoa que vai levá-lo à sepultura, que vai enterrá-lo, irá morrer, será chorada por outra pessoa que também terá o seu fim e será lamentada por outra pessoa, e assim por diante. E este movimento de renovação perpétua da humanidade, da raça dos seres humanos, né, não deve ser lamentado, não deve ser deplorado, não deve ser tratado como uma injustiça, e sim como um fato da natureza, como um dado natural, como uma necessidade que o universo impõe a si mesmo e que, portanto, não pode ser alvo da nossa detratação estéril e mesquinha, enfim, e ditada por um apego demasiado à própria vida. Eu me lembro de que esta semana uma pessoa me contou uma história dizendo que um rei, quando estava para morrer, deu um anel para o seu filho que ia assumir o trono e disse, olha, este anel é mágico, contém uma mensagem muito importante, mas você só deve virá-lo, só deve abrir a parte mágica quando algo muito relevante acontecer na sua vida. E aí, um dia, muitos anos depois, né, o príncipe estava, enfim, sofreu uma grande calamidade no seu reino, um terremoto com muitos mortos, enfim, a peste que a isso sobreveio, e ele mexeu no anel e viu a mensagem mágica que ali continha, que é isso passa. Então é isso, que é uma situação muito difícil, passa. E muitos anos depois, ele, depois de uma grande vitória militar, uma grande celebração pelas ruas, foi lá de novo, mexeu no anel e viu a mesma mensagem, isso também passa, isso passa. Porque, como diria o grande filósofo Nelson Ned, tudo passa, tudo passará, né? Tudo passa, as boas coisas e as más coisas, e isso nos deve estar sempre à mente para que nós tenhamos uma atitude prudente relativamente a todas as circunstâncias que nos sobrevenham, né? E aqui 35, livro 10º, os olhos sãos devem ver tudo o que é visível e não devem dizer, quero ver só o que é verde, porque isso é desejo de olhos doentes. O ouvido são e o olfato devem estar aptos para acolher todos os sons e todos os cheiros.
O estômago são deve receber todos os alimentos como a mó, todas as qualidades de grão que é destinada a moer. Portanto, um espírito são deve estar preparado para todos os acontecimentos. Quem disser que meus filhos vivam, ou que toda a gente louve o que eu fizer, é semelhante aos olhos que só pedem a cor verde e aos dentes que só pedem o que é tenro. Aqui nós temos, mais uma vez, a ideia de que buscar o telos, buscar a finalidade da vida humana é algo que se pode fazer por analogia a outras coisas que existem na natureza. Por exemplo, os membros do próprio corpo, por exemplo, enfim, os objetos que existem fora do mundo humano, por exemplo, os vegetais, por exemplo, os animais e por aí vai. Nós vimos aqui na 34 a comparação já clássica entre as gerações dos seres humanos e as folhas de uma árvore que tem o seu ciclo e cedem lugar a outras folhas. Aqui nós vamos ver a condição humana comparada à condição de órgãos dos sentidos que têm a sua função e que, para que cumpram bem a sua função, precisam estar aptos, abertos, preparados para quaisquer circunstâncias. Os olhos são, os olhos que não estão doentes, devem ver tudo o que é visível. Também o ser humano que não está doente, deve estar preparado para tudo o que o jogo da vida puder trazer. E não devem dizer, quero ver só o que é verde. Os olhos que estão bem, que não estão doentes, devem estar preparados para toda a riqueza cromática da realidade. E, por analogia, o ser humano que é são, que não está doente, deve estar preparado para toda a riqueza de acontecimentos que está contida na própria realidade, porque isso é desejo de olhos doentes. O ouvido são a mesma coisa para outros órgãos dos sentidos, né? Os ouvidos e o olfato também são, devem estar aptos para acolher todos os sons e todos os cheiros, e não para selecionar apenas aqueles que forem agradáveis, né? Então, desejar que a vida tenha apenas momentos agradáveis é tornar-se fraco, é debilitar-se por vontade, debilitar-se pela própria iniciativa, né? O estômago são, o estômago que não esteja doente, deve receber todos os alimentos, não apenas alguns, né? Deve estar pronto para digerir tudo aquilo que existe. Da mesma forma como a mó, aquela pedra que faz parte do centro do moinho, todas as qualidades de grão que é destinada a moer. Então, também a mó não pode ficar selecionando, esse tipo de grão eu vou moer, este outro tipo, não. Então, qual é a função da mó? Produzir farinha. Então, para produzir farinha ou para produzir um farelo de qualquer tipo de grão, esta mó tem de estar bem feita, bem preparada para justamente cumprir com a sua função. Portanto, aqui nós teremos a conclusão desta comparação. Um espírito, uma inteligência, uma interioridade, um hegemonikon, são, que não esteja doente, deve estar preparado para todos os acontecimentos. Não deve ficar selecionando aquilo que pode acontecer. Então, é claro que nós podemos viver segundo acontecimentos mais difíceis ou mais fáceis, né? Mas alguém que seja são, que não esteja doente, deve estar preparado para tudo o que a vida possa trazer. Quem disser que meus filhos vivam, ou que toda a gente louve o que eu fizer, é semelhante aos olhos que só pedem a cor verde e aos dentes que só pedem o que é tenro. Por mais duro que seja contemplar a possibilidade de perdermos parentes, pessoas próximas, pessoas queridas, mesmo nossos próprios filhos, nós não temos o direito, a não ser que desejemos sofrer barbaramente, de imaginar que a vida não possa nos trazer a perda de pessoas próximas e a qualquer momento. Então, desejar que os filhos vivam, evidentemente, faz parte daquilo que todo pai e toda mãe querem. E mesmo desejar que todos os nossos
nossos parentes vivam, e parentes e amigos vivam pelo maior tempo possível e da melhor maneira possível. Mas nós devemos estar prontos para a possibilidade de perdermos estas pessoas. E não de maneira mórbida, não de maneira doentia, não imaginando que isso é um escândalo, uma injustiça que nos pode acometer a qualquer momento e que nós estamos mergulhados numa realidade horrível, doentia, péssima. Não, mas para que fundamentalmente nós sejamos capazes de valorizar o tempo que temos ao lado dessas pessoas enquanto elas estão conosco. Podemos ser nós aqueles que vamos faltar com elas antes, né? Que toda a gente louve o que eu fizer, que todo mundo compreenda o que eu estou fazendo e que fale bem daquilo que eu estou fazendo, exalte o que eu estou fazendo. Também é absurdo imaginar uma coisa dessa, é absurdo suspeitar de que algo assim vai acontecer, né? Você vai tomar certas ações pelo valor dessas próprias ações e não pela possível reputação que elas terão. Porque se atrelar isto à reputação delas, atrelar as ações à reputação delas, se a reputação não vier, você vai se frustrar tolamente. Quem pensa desta maneira é semelhante aos olhos que só pedem a cor verde e aos dentes que só pedem o que é tenro ou macio, porque nem todos os alimentos são tenros ou macios e nem todas as cores são o verde. Isto é, o ser humano tem estofo para lidar com coisas muito difíceis, muito duras, por mais que ele acredite não ser assim, e sendo constituído para lidar com todos os desafios que a vida podem trazer, ele deve constantemente se lembrar desta sua capacidade de resistência e desta sua capacidade de resiliência, de superação, para que não pense que está vivendo numa vida que traz apenas circunstâncias agradáveis. A vida não é mar de rosas, como nossos pais gostam de dizer, nossos avós gostam de dizer e nós mesmos muitas vezes dizemos. Há coisas desagradáveis, há coisas mesmo traumáticas, mas o fato é que nós, enquanto seres humanos, isto é, uma convicção bastante profunda dos estoicos, temos condição de lidar com quaisquer circunstâncias, por mais duras, terríveis, traumáticas e, enfim, debilitantes que sejam, porque há uma capacidade bastante grande dentro de nós de adaptação e de busca por soluções, mesmo em situações bastante complicadas. Então Marco Aurélio está se lembrando disso, está se lembrando de que a vida não é feita apenas de bons momentos, que há coisas difíceis, que há coisas complicadas e que tudo isso está inserido no conjunto de regras da própria existência, tudo isso faz parte da própria realidade. Nós não podemos viver como se coisas mais dramáticas não pudessem nos acontecer. Muito bem, é o que eu tinha a dizer a respeito destas duas entradas, estes dois capítulos. Nós estamos chegando ao final do livro 10º e continuamos nossa leitura no próximo PL MMA. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!